seguinte. O título dessa palestra, O Sol da Liberdade, vai ter esse livro aí, esse livro de texto-programa, livro-programa, que tem um escrito meu, que a primeira coisa do meu escrito que eu faço é explicar por que desse título. Mas aqui na palestra eu não vou fazer isso, não vou explicar. Agora, no começo, talvez eu explique no fim, acho que vou deixar para o fim. Se eu não explicar, depois vocês pegam o livro e vem, evidentemente, que é tirado das letras do hino brasileiro. O sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Mas eu estou tomando como uma metáfora da ideia da liberdade, porque a ideia da liberdade foi a ideia mais importante para a minha geração. Eu me lembro que desde adolescente que eu me senti atraído por essa ideia e pelo que ela significava e a importância que ela tinha na vida humana. E quando eu comecei a ler alguns livros assim, de filosofia, eu me lembro que o primeiro que eu li foi O Sentimento Trágico da Vida, de Unamuno, que muitos ligavam ao movimento existencialista, achavam que era um pré-existencialista, talvez assim. De tal forma que eu me interessei pelos pensadores existencialistas. O livro do Unamuno é sobre o significado da existência humana. O sentimento trágico da vida, segundo ele, é o sentimento causado pela finitude da vida humana, pelo fato da vida humana acabar, de ser tão breve. Vocês vejam, eu fui até ler esse livro quando era um adolescente. Já podia ter a perspectiva de ver bastante, mas eu já senti que esse problema, no final de contas, a gente está aqui, não sabe direito para quê, e daqui a pouco vai embora, e acabou esse fim de papo. E o Unamuno diz que esse é o grande problema filosoficamente mais sério, que é o problema do desejo do ser humano pela imortalidade. O fato de que todos nós somos finitos, todos nós vamos morrer, vai chegar um dia mais cedo ou mais tarde. E quem tem uma certa idade já sabe que tudo chega, pode demorar, mas chega, então isso vai chegar também. E em seguida, depois desse livro, então, uma espécie de contraponto, uma coisa assim um pouco de antítese, mas com a mesma preocupação, que foi um ensaio famoso de Albert Camus, chamado Mito de Sísifo, em que Camus discute o absurdo da vida humana, exatamente por causa disso. Não se sabe por que se está aqui, qual é o sentido de estar aqui. Depois vai morrer, será que vale a pena ficar esse tempo vivo aqui, cheio de sofrimento? Volta e meia tem doença, tem chateação, dor. Não, para que tudo isso? Para que passar por tudo isso se depois simplesmente acaba? Então, o Unamuno achava que o único problema filosoficamente sério era a necessidade de imortalidade, e Camus disse que o problema filosoficamente sério é o suicídio. Por que não se matar? Então, assim, por que continuar nessa vida se é tudo assim? Então é melhor acabar logo, pronto. Não se mata, pronto, acabou o papo. Tem uma frase de uma tragédia de Sófocles, que é uma citação muito famosa. Não lembro agora de que tragédia era. Mas é uma frase que diz assim, que desta vida o melhor é não ter nascido. E se nasceu, o melhor é ir embora o mais cedo possível para não ter tanta chateação. Uma coisa que vai por aí. E o Camus discute também esse sentimento e toma como exemplo o mito de Sísifo, que é aquele mito grego que o Sísifo foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra. Ele aprontou alguma lá que os deuses não gostaram, e o Sísifo tinha que empurrar uma pedra até o alto de uma montanha. Então,
um esforço enorme, porque era uma pedra imensa que ele ia empurrando, suando, e ficando exausto e sem ar, até que ele conseguia botar a pedra lá em cima. Quando a pedra chegava lá em cima, rolava. E o que o Sísifo tinha que fazer? Descer a montanha, pegar a pedra e empurrar de novo lá para cima. E a pedra caía, ele já empurrava para cima. Foi condenado a fazer isso para o resto da eternidade. Porque condenação de Deus é assim, né? Para o resto da eternidade. Então, o Camus compara essa experiência de Sísifo à vida humana, como se a vida humana fosse isso. Você está sempre carregando uma pedra para botar lá em cima, no pico da montanha. Quando consegue botar, ela rola. A nossa experiência talvez não seja a mesma pedra, mas é uma outra pedra que tem que descer e começar a empurrar de novo. Está sempre empurrando a pedra. A não ser, diz Camus, nesses momentos em que Sísifo desce a montanha. Então, nesses momentos, você não está carregando pedra nenhuma. É um alívio. E toda vez que ele bota a pedra lá, depois tem esse momento em que ele desce a montanha e descansa. Então, o Camus conclui que esse é o sentido da vida humana. Esses alívios que tornam a vida possível de ser vivida, com sentido de ser vivida. E termina até o livro dele dizendo: é preciso imaginar que Sísifo é feliz. Então isso dá bem assim, eu acredito, a atmosfera do existencialismo, e que havia essa frustração por não ser imortal e essa necessidade de dar um sentido à experiência da vida mortal, da vida humana. E foi assim que finalmente eu li o meu primeiro mestre de filosofia, que foi Jean-Paul Sartre. E Sartre, que escreveu um tratado filosófico chamado Ser e o Nada, Sartre foi o filósofo da liberdade. Foi um filósofo que disse que a essência da vida humana é a liberdade, porque a liberdade é a própria natureza da consciência do homem. Esse livro, O Ser e o Nada, é um livro filosófico, um livro universitário, técnico, em filosofia, e é uma ontologia, ou seja, é um tratado sobre o ser. O ser é o conceito filosófico central. O ser, o que é o ser? O ser é o fato de haver alguma coisa e não simplesmente o nada. Há o ser. Né? E esse ser fundamental se manifesta através de seres, de entes particularizados. Mas o ser é uma abstração máxima ou a concretude máxima também, porque tudo, nada é o ser e tudo é o ser. O livro do Sartre chama O Ser e o Nada, porque ele diz que é um livro de uma ontologia dualista. Ele diz que o ser se manifesta na realidade de duas formas. Uma forma é em si, é o ser em si, que é o ser das coisas que existem, das coisas materiais, que são consistentes, paradas, opacas, indecifráveis, que são brutas. Esse é o ser em si. E o ser para si é a consciência humana. A consciência humana que tem o autoconhecimento. Né? Nós percebemos as coisas e temos consciência de que percebemos. Nós sabemos e sabemos que sabemos. A consciência é reflexiva. A consciência é para si. Ela é voltada para si própria.
Em que consiste a consciência? Você pode dizer, uma pedra, madeira, consiste nisso, naquilo, existe o metal, existe a pedra, etc. E a consciência, o que é? A consciência não é nada. Repare na sua consciência, todos nós estamos conscientes nesse momento. O que é a nossa consciência? Não é nada. A consciência precisa de alguma coisa fora dela para você ter consciência dela, que você é consciente do que está fora de você. Como diz Edmund Husserl, que foi o criador da fenomenologia, o método que o Sartre usou para fazer esse livro, que era um alemão que criou a fenomenologia. E ele diz, toda consciência é consciência de alguma coisa. Ela própria não é uma coisa. Ela precisa estar dirigida para o objeto. O sujeito é inteiramente orientado para o objeto. Ela em si não é nada. Depois de Sartre, eu fui saber dos místicos orientais que falam da meditação. A meditação consiste exatamente em esvaziar a consciência para essa sua pureza fundamental, esse vácuo que ela é, esse nada que ela é. Então Sartre diz que a consciência, sendo nada, ela cria uma fratura no ser. Ela é uma coisa, quase uma anomalia do ser, uma coisa esquisita do ser. O ser é fraturado por esse nada. E ele estuda em O Ser o Nada. Inicialmente, o livro tem umas 640 páginas, coisa assim. A primeira parte é o ser em si, tem 40 páginas. A segunda parte é o ser para si, tem 600 páginas. Então, porque ele estuda a consciência humana. Ele estuda o nada. Meu professor de filosofia, Gershon Bornheim, brincava dizendo assim, o Sartre fez um livro que tem 40 páginas sobre o ser e 600 sobre o nada, que é a consciência, porque a consciência era a preocupação do Sartre. E o que é a consciência? A consciência não sendo nada, a consciência ela é indeterminada. Ela não tem conteúdo nenhum. Então, o que é que ela é totalmente livre. A consciência é liberdade. Então, Sartre diz assim, a essência do ser humano é a sua liberdade. Nós somos inteiramente livres, absolutamente livres, infinitamente livres. O Sartre estava falando, evidentemente, da liberdade interior do ser humano. Ele é livre para pensar o que quiser e, a partir disso, fazer também o que quiser. Totalmente livre. Agora, essa consciência, essa liberdade, ela se sente insegura, ela sente que ela, não sendo nada, ela precisa ser alguma coisa. Então, a consciência quer solidificar nela mesma uma consistência qualquer, um em si qualquer, que a justifique, a dê segurança. Então ela é constantemente seduzida pelo em si. E na medida em que ela procura se tornar também o em si, ela vai perdendo a sua liberdade essencial. Ela vai entregando a sua liberdade. Ela deixa de ser livre. É o que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas não são livres. Porque não querem. Porque preferem ceder à sedução do em si. Sartre diz que isso é a viscosidade do ser. Que o em si é viscoso. Então você se seduz por essa viscosidade e você entrega a sua liberdade. Por exemplo, uma pessoa que
para falar nos casos que eram mais presentes na época do Sartre, no século passado, assim, uma pessoa totalmente comunista, ou é totalmente católico, ele não vê mais nada, porque ele quer ser um comunista como uma pedra é uma pedra, quer ser um católico como uma pedra é uma pedra. Ele entrega a sua liberdade àquela visão particular e deixa de ser livre. Essa visão do Sartre foi uma visão que impressionou parte da juventude de todo mundo. Eram os famosos existencialistas, que teve até uma marchinha de carnaval aqui no Brasil, chamada Chiquita Bacana, cuja letra dizia assim: existencialista com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Então era essa a proposta dos existencialistas, ser totalmente livres e só fazer o que mandasse o coração, evidentemente, né? E não ser sujeito a nenhuma lei, a nenhuma determinação exterior à sua própria liberdade. O existencialismo, nesse sentido, ele foi um predecessor da contracultura, que foi aquele movimento dos anos 60, cuja principal bandeira era exatamente a liberdade. Quando o Norman Mailer fez um ensaio chamado The White Negro, o negro branco, em que ele disse que o hipster, que foi um antecessor dos hippies, que ficaram mais famosos, mas o hipster foi o primeiro tipo de rebelde, contestador, contrário às normas da sociedade vigente, e levando a vida como ele bem entendia, e então vivia, por isso, sob constante perigo, como os negros americanos viviam sob constante perigo, e é por isso porque o Norman Mailer chama ele de um negro branco, The White Negro. E o Norman Mailer diz que esse tipo foi uma espécie de existencialista americano. Ou seja, ele buscava o exercício dessa liberdade plena que caracterizava a liberdade existencialista. Essa liberdade eu considero o sol das nossas vidas. Essa liberdade total. Ela implica necessariamente numa responsabilidade tremenda. Porque se a sua liberdade, como diz Sartre, é total, sua responsabilidade também é total. Sartre não admite desculpas. Cada pessoa tem que ser responsável totalmente pelos seus atos, porque ela escolhe os seus atos com total liberdade. Esse é o ponto principal, só para exemplificar agora, o ponto principal da posição do Sartre em relação à psicanálise freudiana. Sartre reconhece a importância de Freud. Freud, afinal, foi o grande descobridor do maior inimigo da liberdade que existe, que é certamente a repressão. No caso dele, a repressão interna, a repressão do indivíduo, a repressão de si próprio, que provoca a principal doença da nossa civilização, segundo Norman Brown, a repressão de si próprio, que foi uma descoberta fundamental de Freud. Mas Freud diz que os nossos atos são determinados pelas nossas experiências inconscientes, pelo inconsciente. O Sartre não podia admitir isso. O Sartre acha que os nossos atos, por mais que hajam impulsos inconscientes, resíduos de experiências inconscientes, o resultado final, a ação, é sempre uma responsabilidade consciente do indivíduo.
E, portanto, não as justificativas possíveis de uma psicanálise para uma pessoa ser um assassino, um mentiroso, um escroto de qualquer tipo, para Sartre não vale, porque o homem é o que ele faz, é o resultado das suas ações. E suas ações, em última análise, são totalmente livres. Esse é o sentido da famosa frase do Sartre, que diz: o importante não é o que fazem de nós, mas o que nós próprios fazemos daquilo que fizeram de nós. Então, mesmo que você tenha tido uma educação errada, conflitos, traumas infantis, e esse problema, ou aquele outro problema, de outras pessoas que fizeram coisas más com você, ou erradas, ou distorcentes, ou qualquer coisa, no final das contas o que conta não é o que essas pessoas fizeram, mas é o que você mesmo vai fazer disso que elas fizeram.